Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia a proposta vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Já identificou esse ponto fraco na sua vida espiritual? Pois é, hein? Olha que seu ponto fraco pode ser citado aqui hoje, então fica ligado. Quem sabe você hoje não vai adquirir dicas, estratégias para lidar com esse ponto fraco, para vencer essas tentações que você tem passado. Então fica ligado, convida seu amigo jovem para poder acompanhar aí essa live. Hoje vamos falar disso, cuidado com o seu ponto fraco. Nós vamos fazer uma leitura agora nesse momento. Após essa leitura nós vamos estar orando ao Senhor. E compartilhe essa live, chama seus amigos, aquele amigo que ainda não conhece a Cristo, aquele que já conhece ao Senhor, mas tem passado por grandes dificuldades, que uma hora está na igreja, outra hora não está, não consegue firmar os pés. Convida ele para participar com a gente esta noite, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A nossa jovem Esther vai estar nos apoiando nesse momento. Hoje nós temos aqui alguns jovens, eles vêm acrescentar com suas experiências de vida, com tudo que eles têm vivido durante esse tempo de isolamento social, e nós vamos discutir aqui hoje, bater um papo bem animado, bem descontraído. Jovem Lucas, dá seu oi aí para a galera, Lucas, para a juventude. Esther, Jefferson aqui com a gente também.
Nossa irmã Damaris e Sabrina. Paz do Senhor, pessoal. Boa noite. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor neste momento e em seguida oraremos. Vamos estar lendo em Tiago 1, 12 e 18. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Amém. Diante dessa palavra, nós vamos estar orando neste momento, pedindo ao Senhor que nos direcione, pedindo a Ele que venha falar conosco e abençoar aqueles que estão no nosso alcance. Eu queria que o nosso jovem aqui, o irmão Jefferson, ele fizesse essa oração inicial para nós, que você possa orar neste momento. Nós vamos nos conectar, temos muito para aprender aqui esta noite, então fica ligado, não se distraia. Essa será uma noite de bênçãos em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Senhor dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem nos chamado, Pai querido, para fazermos este trabalho, Senhor, e que este trabalho venha alcançar vidas. Que este trabalho, Senhor, ele venha ser um trabalho edificante, que venha transformar pessoas. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que venha usar a cada um de nós, Pai, com testemunhos, com experiências, com louvores, que o Senhor, ó Pai querido, seja engrandecido aqui em nosso meio, Pai. Te agradecemos, te adoramos e te louvamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Por esse bate-papo jovem, esse tema assim polêmico, cuidado com o seu ponto fraco. E estamos entre jovens, não é à toa, né? Porque eles têm experiência de vida, eles têm sido bombardeados também durante esse tempo moderno e eles podem mais do que nunca falar com experiência como tem sido isso. Então, quando nós falamos de ponto fraco, nós sabemos que o mundo ele tem muitas bandejas. Não é fácil ser um jovem cristão nesse tempo que vivemos, certo? É muita bandeja, são muitas oferendas, e se nós não firmarmos os pés, não é fácil permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra. E para falar de ponto fraco, eu queria antes definir uma palavrinha que muita gente escuta por aí e às vezes não atenta para ela, a palavrinha tentação. Quantas vezes a gente fala assim, ai, que tentação, como que eu estou sendo tentado, Jesus tem misericórdia de mim, mas e o que é a palavra tentação? Bom, a palavra tentação, ela é um convite para o pecado. Ela é um convite para fazer aquilo que não é recomendável, principalmente aquilo que não é recomendável segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então, tentação, que muitos de nós usamos aí no nosso dia a dia, é um convite para o pecado. É quando algo se apresenta diante de nós e nós sabemos assim, melhor não, né? O ideal é não fazer, isso não condiz com a palavra. Então, a gente fica assim, entre a cruz e a espada. Isso é tentação, um convite para o pecado. E, falando de convite para o pecado, eu queria já jogar aqui no nosso bate-papo na roda. Gente, quais são as bandejas, os oferecimentos
falando de ponto fraco, em que áreas da vida os jovens de hoje mais são bombardeados? Me citem exemplos aí, de acordo com a realidade de vocês ou de acordo com aquilo que vocês observam no dia a dia. Olha, hoje, devido à globalização, a gente percebe que a área sexual está muito explícita, né? Então, nós podemos ver aí desde hoje, principalmente no mundo, né? Desde criança, as crianças já são, não digo ensinadas, mas elas já têm como se fosse uma legalidade dos pais para serem, para crescerem numa sensualidade. Os pais já adquirem ali roupas sensuais, já incentivam a praticar danças. Então, no meu ponto de vista hoje, o que eu tenho observado, algumas pessoas chegam pedindo conselhos e eu tenho notado que a área sexual, e é o que a gente vê na televisão, na internet também, né? A área sexual ela é a mais afetada. E talvez, junto com a área sexual, é a área de vícios, né? De drogas. Então, eu creio que essas duas áreas para os jovens, elas andam juntas. Tanto a sexual quanto a área de vícios, elas andam juntas. E quando falamos de vício, a gente abre um leque, né, gente? Vícios temos muitos. Quais podemos citar esta noite? Os primeiros, né? Sim. Vamos primeiro para o álcool, né? Que hoje em dia é muito banal, a gente passa na rua, vê pessoas muito jovens, né, já começando. As próprias drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, que são também grande parte das bandejas que oferece para a mocidade. Até mesmo vício em jogo, tem gente que perde tempo e dinheiro nisso, e por aí vai. Tem uma coisinha que tem viciado muita gente hoje em dia, e não é só jovem não, né? Do que eu estou falando, gente? Celular? O celular, a internet, a famosa conectividade. Meu Deus, isso tem se tornado um vício nessa geração. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas têm problemas no trabalho com o chefe? Porque não consegue desapegar do aparelho e, por vezes, é pega ali, ao invés de estar rendendo, de estar trabalhando, está onde? Na rede social. Quantas pessoas chegam em casa e não aproveitam a oportunidade para interagir ou para resolver as atribuições diárias? Porque a internet, a rede social atrai. A rede social prende. Então, hoje, na nossa geração, eu creio que a internet também tem sido uma grande vilã, tem sido um grande problema, né? Isso. Irmã Marcela e demais, é uma coisa tão séria, as redes sociais, o celular, né? Que a gente consegue observar que pessoas pilotando moto, elas pilotam moto e mandam mensagem no celular. Carro nem se fala. E se tornou algo tão sério que nas minerações já se é proibido o uso do celular nos ambientes de trabalho, nos ambientes operacionais. Por quê? Porque já identificou que quando a pessoa está ao telefone, principalmente nas redes sociais, parte do cérebro, quase a totalização, né, fica voltado para aquela rede social e tudo que está à sua volta fica disperso. A pessoa esquece de tudo. E ali a pessoa pode entrar debaixo de uma carga suspensa, pode invadir um local de tráfego de veículos e assim por diante. Outro ponto interessante também é como que pode dominar, né? Como que hoje em dia a pessoa ela pode viver sem, por exemplo, um hábito bom, praticar esporte, mas não consegue viver sem um celular. O celular ele domina o tempo da pessoa como um todo. Pode falar, Damaris. Então, eu queria frisar principalmente nessa parte, porque isso acho que tem afetado não somente aos jovens, mas também crianças, aos adultos que, muitas das vezes, não sabendo administrar os horários em que a gente deve estar fazendo uso do celular, acaba tirando, afastando o convívio social. Não estou falando somente com a sociedade, mas principalmente dentro de casa, com os pais, com os irmãos. Quantas pessoas, ou irmãos, ou até pai, que prefere estar mexendo no celular,
um irmão que prefere estar mexendo no celular do que estar ali com o irmão conversando, do que estar ali com a mãe, do que estar com a família, acaba afastando, tirando essa presença, esse convívio que deve ter todos os dias. Eu falo por experiência própria, porque, às vezes, quando eu tenho passado por algumas dificuldades, que é normal nós, todos jovens, passar por esses momentos difíceis, muitas das vezes eu chego em casa e minha irmã está no último quarto e eu estou no primeiro quarto, lá do outro lado, e eu vou e conto para ela pelo celular o que está acontecendo comigo. Mando carinha de choro, ai, que está fazendo isso, aquilo, chorando, mando áudio, sendo que minha irmã está do outro lado. Simplesmente eu poderia lá bater na porta, fechar a porta lá, conversar com ela, contar tudo o que está passando comigo, ela me dá um conselho, ela me dá um abraço, não, mas eu me isolo. Porque muitas vezes, dependendo do que a gente está passando, a gente prefere se isolar, a gente prefere não contar a nossa dor, mas só que é da forma errada. Sim. É da forma errada. Quer um exemplo? Neste momento, eu garanto para vocês que nós estamos aqui numa transmissão, estamos online, e dentro da mesma casa acontece de ter uma família que congrega na igreja e nós temos várias pessoas, cada um conectado em um aparelho. Por que não reunir todo mundo numa sala? Por que não estar todos numa mesa e juntos participarem da programação? Mas, realmente, muitas das vezes, a internet ela tem distanciado, e a gente tem mesmo que ter o devido cuidado com isso. E ainda falando, né, sobre essas bandejas, nós falamos de vícios, de internet. Para a juventude, nesse tempo, acho que a gente não pode deixar de citar pornografia. A pornografia também é algo que tem dominado muitos jovens. Muitos jovens têm tentado vencer a pornografia e isso tem se tornado um vício maior do que suas forças mesmo, não tem domínio sobre isso, né? E a gente está falando de internet, então, às vezes, a pessoa está ali conectada, está ali no computador e, muitas vezes, vem aquelas janelas indevidas. E ali a pessoa fica diante da situação de ter que escolher bloquear ou não, prosseguir ou não. Então, também é um vício que tem dominado muitos jovens, a pornografia. Então, em questão de você ter tocado na pornografia, muitas das vezes, quando a gente entra em algum site, sempre aparece, é impossível não aparecer. Até mesmo quando você entra no YouTube, sempre vem alguma coisa assim, tipo assim. E é que nem você falou, é questão da escolha de ver ou não ver. Só que muitas das vezes, isso acontece com todo mundo, principalmente jovem. A gente fala, vou só dar uma olhadinha. Vou só dar uma olhadinha e daqui a pouco eu saio, eu tiro. Mas não, você não percebe o quanto aquilo vai se tornando uma bola de neve. Você aperta, clica, com pouco você fica viciado naquilo, que você vai querendo ver, e com pouco você já passou 1 hora, 2 horas, e você falou, vou só dar uma olhadinha. E não é só uma olhadinha. Esse primeiro acesso ele é perigoso, porque a partir do momento que acontece o primeiro acesso, a partir daí a pessoa ela é dominada, né? Ela pensa que vai ter o domínio, Damaris, mas a partir dali ela é dominada. Então, é preciso ter cuidado com nossas escolhas. Nós dissemos, você conhece o seu ponto fraco? Você já identificou em qual área da sua vida você é mais tentado? O inimigo te tenta para tirar da presença do Senhor? Talvez você que está aí hoje nos assistindo, muitas das vezes já esteve na presença de Deus, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Você vem e não consegue, você fica um tempo e sai, não consegue ficar aqui, porque é vencido pelo seu ponto fraco. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre eles, identificando os pontos fracos da juventude de hoje e vamos trabalhar justamente isso. Como fazer para vencer, para resistir. E falamos das bandejas, dos oferecimentos, né, do ponto fraco. Não poderia deixar de citar uma coisa, gente. Nós estamos num mundo capitalista. Dinheiro. O dinheiro, muitas das vezes, tem dominado muita gente. E isso é um perigo, a busca por status. A busca por um lugar na sociedade. Isso também é muito perigoso. Muitas pessoas elas acabam optando por atitudes que não deveriam, mas para alcançar
aquilo que elas almejam. Infelizmente, muita gente está desejando além do que deveria, e ela vai fazer o que for preciso para alcançar isso. Então, também é algo muito perigoso. Eu digo que se a pessoa ela buscar do Senhor um entendimento, ela vai conseguir não se desviar, não praticar essa busca insaciável por algo que não está na condição dela. Por quê? Eu digo que essa semana mesmo eu comentei com uma pessoa. Meu sonho era ser um pregador de multidões, de grandes congressos, e eu falava com a minha esposa sempre, na época que aqueles congressos bombavam, né, eu falava assim, um dia eu vou pregar ali. Só que, com o passar do tempo, a gente vai orando, a gente vai vendo a necessidade da humanidade, e hoje eu não tenho isso como primazia para mim. Hoje, o meu sonho, por exemplo, é visitar uma criança no Haiti, visitar uma igreja missionária no Haiti, uma criança que passa fome no Haiti, evangelizar uma criança dessa. Então, a partir do momento que a pessoa passa a ter um convívio, passa a ter uma intimidade com o Senhor vai tirando do seu coração aquilo que afasta e a pessoa passa a viver aquilo que o Senhor tem para ela, passa a desejar a viver aquilo que o Senhor tem para ela. Então, tudo está ligado à busca do Senhor, né? Sim. A busca ao Senhor. Com certeza. Então, assim, depois de falarmos, né, sobre esses pontos fracos, há um ditado popular aí que diz que inimigo identificado é inimigo vencido. Você precisa, primeiramente, saber contra o que você está lutando, identificar a sua fraqueza, identificar o seu ponto fraco. E depois dessa identificação, nós vamos pedir ao Senhor sabedoria para lidar com esse ponto fraco. Né? Então, assim, eu queria preparar para nós louvarmos ao Senhor aqui agora, mais uma vez, e eu gostaria que você, jovem, fizesse essa reflexão sobre suas lutas diárias para permanecer firme com o Senhor. Qual é a sua fraqueza? Aonde é que você se vê muitas das vezes desiludido, pensando, não deveria ter feito, mas eu fiz mais uma vez. Eu não podia ter caído, mas infelizmente eu caí mais uma vez. Identifique suas fraquezas neste momento e nós vamos tratá-las no decorrer aqui do nosso bate-papo. Nós vamos falar das estratégias. E nós vamos voltar aqui com alguns exemplos bíblicos de pessoas que se viram diante de algumas situações e, infelizmente, não resistiram. De personagens bíblicos que, infelizmente, passaram por alguns momentos e não se deram bem. Nós vamos louvar o Senhor. Convido vocês a compartilharem a live mais uma vez, chamar aí seus amigos, os jovens, para poder participarem conosco. Amém. Vamos entronizar então o Senhor nesse momento. Vamos dizer que Ele é santo, que a nossa vida pertence a Ele e nenhum mal pode ser maior do que Ele em nossas vidas. Que agora o Espírito Santo habita em nós. Nós não vivemos em prol mais da nossa vontade, mas agora nós vivemos para Cristo, porque o viver nosso tem que ser para Ele. Aleluia, santo é o Senhor. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem
se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Glória a Deus. Antes de nós falarmos de alguns exemplos bíblicos aqui, seus pontos fracos, né, de alguns personagens, eu queria lançar uma pergunta aqui para os jovens do bate-papo. Quando você aceitou Jesus, quando você decidiu que serviria a Cristo, tem alguma coisa na sua vida, teve algum ponto fraco que te impediu muitas vezes de estar na presença do Senhor, de estar firme na casa de Deus? Eu queria que você pudesse refletir sobre isso, e se você puder compartilhar, você vai compartilhar com a gente. Olha, por muitas vezes eu fui vencido por tal coisa na minha vida que me impedia de firmar os meus pés com o Senhor. Então, terá liberdade aquele que quiser compartilhar. Olha, quando eu levantei as minhas mãos, né, confessando a Cristo como Salvador, o que eu, por mais que eu buscasse, por mais que eu congregasse, por trás daquilo havia algo que me impedia de ter um relacionamento com Deus. E isso eram as amizades.
Por quê? Todas as vezes que eu ia no culto, quando eu saía já tinha alguém me ligando, ou já tinha até uma mensagem marcando para a gente sair. Então, por mais que... E eu sempre dizia, olha, eu vou ser crente, eu vou ser cristão, mas as minhas amizades eu não largo. Então você era da balada, né? Você gostava de sair, de uma noitada. Isso. Então, eu converti em uma igreja em Mariana, e todas as vezes que eu saía do culto, já tinha alguém me chamando, algum amigo chamando para a gente ir para o jardim, para a gente ir para alguma festa. E eu saía do culto, novo convertido, não tinha conhecimento da palavra, saía do culto e já ia. E até por certo tempo eu pensei que eu ia conseguir conciliar essas duas situações, esses dois mundos. Só que as amizades elas começaram a me levar, a me puxar mais para... Chega o momento que você tem que fazer uma escolha também, né? Por mais que você tente conciliar as duas coisas, as amizades elas vão te colocar numa situação de que você vai ter que fazer uma escolha. Não vai dar para fazer as duas coisas. Não dá, exatamente. E interessante que a minha vontade era tanta de congregar, de estar com o Senhor, que muitas das vezes eu saía de alguma festinha durante o domingo de dia, por exemplo, e apesar de já ter tomado alguma bebida alcoólica, eu nunca fui usuário de drogas, mas bebida alcoólica eu sempre tomava. Apesar de ter tomado, eu ia, mesmo assim eu ia para a igreja, sentava no meu último banco lá, e ali eu ficava adorando o Senhor. Eu sabia que eu estava errado, mas eu ficava adorando o Senhor. E por certo tempo eu falei, eu vou continuar com as minhas amizades, mas eu vou parar de beber. E por uma semana eu consegui, por 2 semanas eu consegui, só que o ambiente que eu frequentava, eu era o único, eu era o exclusivo, eu era o diferente. E não tinha como eu conviver com aquelas pessoas sem fazer o que elas faziam. E aí, daqui a pouco, eu já cedia. E aí chegou no nível que eu percebi que se eu não mudasse as minhas amizades, eu não ia conseguir evoluir espiritualmente. Então, por muitas vezes, você se viu vencido pela bebida. Por muitas vezes. Mas o ponto crucial disso aí, eu vejo que era a influência das amizades. Sim. Porque depois que eu deixei de conviver com algumas pessoas, depois que eu deixei de sair com algumas pessoas, mudei um pouco o meu hábito de relacionamento, eu consegui ter mais facilidade de largar as coisas que me prendiam no mundo. Sim. Mas alguém quer compartilhar algum ponto fraco aí, que muitas das vezes te impediu de firmar com Cristo? Não? Então, eu queria citar uns exemplos que a gente tem na Bíblia, né? Eu queria falar de Judas. Judas, ele estava com Jesus, ele até acompanhava, estava ali como quem seguia os passos do mestre, mas ele se deixou vender. Ele foi vencido pelo dinheiro. A fraqueza dele o levou a entregar o seu mestre Jesus por algumas moedas de prata. Que tristeza, né? Olha o que a ambição faz com o ser humano. Não me importa se é o amigo, se é seu mestre, se é seu companheiro. Não importa se você está junto, mas quando você tem uma ambição, você faz de tudo por causa daquela ambição. E olha que ponto que Judas chegou. De entregar o seu próprio mestre por causa de dinheiro. Oi, irmã Marcela, e hoje não é diferente. Eu estava até comentando com algumas pessoas e vamos dar um exemplo simples que tem acontecido nos dias de hoje. Eu até gravei um vídeo esses dias aí, que é o seguinte: o governo ele liberou o auxílio emergencial, né? E para se obter esse auxílio, tem que se preencher algumas perguntas, tem que responder algumas perguntas. E quantas pessoas estão respondendo as perguntas com mentiras para obter R$600 e que seja R$1.200? Quantas pessoas estão colocando que não são casadas, que são chefes de família, que estão burlando para obter um valor, a renda, ganho menos, para obter um valor que no momento ali vai dar para comprar uma cesta, ou talvez a pessoa nem está precisando, mas a que preço
Nós vimos aqui a irmã Marcela contando aqui o exemplo de Judas, que ele vendeu o nosso mestre, mas e nós nos dias de hoje? O que nós estamos fazendo para vender o nosso relacionamento? A que preço o nosso relacionamento com Deus é válido? Quantos cristãos, quantas pessoas estão praticando isso para obter esses valores? E assim por diante, nas mínimas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, né? Talvez você comprou alguma coisa no mercado e a pessoa te volta um troco a mais. Você pega aquilo ali, às vezes você até olha e diz, não vou nem conferir aqui. Já põe na carteira e já vê, e aquilo ali vai causar um dano depois para a pessoa na hora de fechar o caixa. E a consciência? Então, nas mínimas coisas, nós devemos zelar, né? Devemos estar ciente aí de que pode causar um dano para uma pessoa, para um terceiro, e com certeza causa um dano na nossa vida espiritual. Então, conforme a nossa irmã estava comentando sobre Judas, no meu ponto de vista, não sei se vocês vão concordar comigo e vocês que estão nos assistindo também, no meu ponto de vista, Judas ele já estava trabalhando isso no coração dele há muito tempo. Porque ele não foi ambicioso a partir do momento que fizeram a proposta para ele vender o mestre. Ele já estava consigo no seu coração, ele já tinha ambição. Então, era algo que ele estava maquinando, algo que ele estava trabalhando todos os dias. E é assim na vida de muitas pessoas, quando comete algum pecado, algum erro, a pessoa não simplesmente ela vai e faz lá na hora, não, é algo que a pessoa já estava maquinando. Já estava pensando há muito tempo, eu vou fazer isso, eu quero fazer assim. E quando Judas teve a oportunidade de consumir o ato, foi o que aconteceu, ele teve a oportunidade. E muitas pessoas maquinam, mas muitas pessoas, quando tem a oportunidade, ela vai e executa. E uma coisa que a gente não deve, uma coisa é pensar, agora outra coisa é descer para o coração e fazer. Isso aí já é bem diferente. E foi o que eu acho, no meu ponto de vista, que aconteceu com Judas. Ele já era algo que ele estava trabalhando e não simplesmente fizeram a oferta para ele e ele aceitou. Era algo que ele já tinha no coração dele, que já estava na mente e desceu para o coração. Então, interessante, Damaris, que muita gente, às vezes, não procura estudar um pouco da história de Judas. Mas, se a gente procurar o histórico de Judas, ele já tinha suas fraquezas na área financeira. Ele era tesoureiro, ele tem suas histórias. Então, é bem o que você falou. Esse era o ponto fraco dele. Ele tinha problema com isso. E ele precisava vencer esse problema que ele tinha na vida dele. Eu queria citar um exemplo aqui, mais um. A mulher samaritana. Quando Jesus aborda aquela mulher lá no poço e faz uma pergunta para ela sobre... vai conversando com ela e ele chega no ponto que ele vai pedir para ela chamar o marido. O que essa mulher responde para Jesus? Ela vai falar do marido dela, Jesus vai falar assim para ela, olha, já tiveste 5 e o que você tem ainda não é seu também. Você percebe a fraqueza na vida dessa mulher sentimental? Nós estamos falando de outra fraqueza já. E muitos jovens passam por isso. Vivem trocando no relacionamento, não dá certo com ninguém, cada hora está com um. Parece estar trocando de roupa. E não percebe por quê. E não identifica o que está acontecendo. Será que o problema é comigo? Quantos mais eu vou precisar arrumar? Quantos mais eu vou precisar trocar? Espera aí. Alguma coisa precisa ser tratada aqui. E essa mulher ela tinha uma fraqueza em sua vida sentimental. Ela precisava encontrar Jesus, fonte da vida, para ela mudar a situação de vida dela. Então, é uma outra mulher que a gente identifica na Bíblia que tinha uma fraqueza e a fraqueza dela era sentimental. E eu queria citar mais um exemplo. Um exemplo de uma pessoa que vacilou aí, teve um tempinho ocioso, chegou lá no terraço, olhou para o que não era para olhar. Quem que eu estou falando? Pois é, gente, Davi. Davi, ele avista uma mulher tomando banho e ele deseja aquela mulher no seu coração. E ele deixa aquele desejo tomar conta dele a ponto dele conseguir se relacionar com a mulher de quem? Urias. Companheiro,
homem lá que estava à frente nas batalhas, seu ajudador, mas não importa. Ele viu, ele desejou e ele trabalhou para que ele tivesse aquela mulher e a possuísse. E o tempo é algo perigoso na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem tempo e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz com esse tempo. O tempo é um perigo principalmente para a juventude. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas antes da gente prosseguir nisso aí, eu queria deixar aqui uma pergunta diante da tentação. Estou diante do problema. A gente acabou de citar aqui algumas situações. A gente corre ou a gente encara? O que fazer? Eu vou deixar a pergunta, a gente volta com a resposta daqui a pouco. Eu queria louvar o Senhor, eu queria que a jovem Sabrina entoasse um hino nesse momento. E eu queria saber de você que está aí em casa. Diante da tentação, você está diante de uma bandeja, de algo que você sabe que por muitas das vezes você já foi vencido. Qual que é a sua atitude? Você vai encarar a situação, você prefere lidar com aquele problema, enfrentar aquilo ali, ou você acha que o correto nesse momento é correr, é perna para quem tem? O que fazer? Quero deixar aqui um alô para os jovens que estão nos acompanhando. A Summerly, obrigado, minha irmã, marcando os jovens aqui. A irmã Mara, obrigado. A Marcelinha, que bom, Marcelinha, que você está com a gente lá de Pedra do Anta, nos acompanhando aqui também esta noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Compartilha aí, chama todo mundo, vamos conversar. Pastor Evandro, paz do Senhor, Pastor Evandro. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Oh, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite
mente tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque estás batida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque estás batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Amém. Espera em Deus, confia nele. Eu quero agradecer aqui algumas participações conosco esta noite. A Ade Pereira nos acompanhando, todos os irmãos, as irmãs, os jovens. Muito obrigado. Deus continue abençoando vocês. Pastor Antônio de Paula, tio do meu esposo, nos acompanhando esta noite também. O Senhor abençoe. Pastor, muito obrigado. Irmão Clérison, Mana, muita gente aqui, obrigado a todos vocês, que o Senhor continue abençoando a cada um. Clérison está falando que voz linda. Gente, eu deixei uma pergunta aí, pergunta polêmica, né? Eu quero ouvir de vocês, diante da tentação, se a gente corre ou se a gente fica. Tio, família Pernambuco, Valéria, um abraço. Obrigado aí por vocês nos acompanharem, viu?
E aí, pessoal, o que a gente faz diante da tentação? Na sua opinião, a gente corre, a gente fica? O que a gente faz, hein? Corre, né? Corre, Lucas. Opção, né? Na verdade, a única recomendação bíblica para a gente poder enfrentar o diabo. Ele a gente consegue. E a tentação, que a nossa carne é fraca, é outra história. Vamos correr. E aí, Damaris, a gente corre, Damaris, ou a gente encara? Então, a gente corre, mas corre mesmo. Tem que correr muito, tá? Porque a gente não pode tentar a nossa carne, não. Porque se a gente ficar resistindo, né? Ficar lutando ali, com certeza vai cair. Quando você tem a oportunidade, você sai fora. Agora, quando você ficar ali diante brincando com a tentação, pode ter certeza que Mas você cai. aqui, tem muito jovem que se considera forte, né? O caso que Jefferson comentou aqui, ele pensava assim, é só mais uma saidinha com os amigos, eu vou estar com eles, mas não vou beber não, só sair, descontrair, né, se achando forte, que tem domínio próprio de todas as situações, eu vou ali, é rapidinho. Tem gente que se acha, né, todo poderoso, então eu encaro. Então, na opinião de vocês, Esther, corre ou fica, Esther? Lê uma referência bíblica aí para nós que vai nos indicar aí, biblicamente. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz a respeito de quando estamos diante das tentações. Em João 26, 41, diz assim: vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, cuidado, jovem. Não vai colocar a sua carne à prova, não. Não pensa que você é forte o suficiente, não. Vigiai e orai. Não experimenta, porque você vai se decepcionar. Vai ser mais uma queda. Vai ser mais um fracasso. Então, vigiai e orai. Tem mais, Esther? Lê para nós. Em João 3, do 4 ao 6, diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Então, uma maneira da gente vencer a nossa carne é nascendo de novo. Nós precisamos nascer do Espírito para sermos Espírito, estarmos em Deus e então vencermos a nossa carne. Essa é a melhor maneira. Muitas pessoas acham que elas podem lidar com a situação, podem se desafiar, mas, na verdade, como eu disse, mais uma vez, elas vão se frustrar, infelizmente. Então, não é o adequado, não é o correto. Falando ainda em correr ou fugir, né? A gente pode tirar o exemplo aí de um que não correu, né? Resistiu bem, que é o José, né? Ótimo. Igual o José, não sei se existe por aí não, viu? Homens, igual preste José. atenção nesse exemplo que o Jefferson vai falar aqui agora, hein? Veja bem, porque tem homem aí que acha que tem que encarar. Fala para nós um pouquinho, Jefferson. Talvez a pessoa acha que tem que encarar, tem que dar corda para determinada situação, mas se a gente procurar na Bíblia aqui, a gente não vai encontrar outro homem comum, né, como José. Não tem. Então, a melhor opção realmente é sair fora o mais rápido possível para não se vincular com aquilo, para não criar um vínculo mais forte, e quando vê, está igual uma teia de aranha, né? A pessoa já não tem mais como sair, como se soltar daquilo que ele criou ali. Sim, e José estava numa situação muito delicada, né? Ele estava sendo tentado por uma mulher, e uma mulher bonita também, uma mulher que um homem na condição de homem, ele não resistiria, ele cederia. Trata-se, falando carnalmente, de uma mulher e de um homem. Porém, mesmo aquela mulher assediando, aquela mulher tentando a José, ele decide fugir daquela mulher. E chega num ponto em que ele precisou estar ali cara a cara com ela, digamos que com ela nas mãos, e ele prefere fugir. Ele prefere correr.
Ele não quis se arriscar. Ele pensou, é agora que eu saio de cena, porque se eu fico aqui, eu não suporto e eu vou ceder à tentação. Então, José é um belo exemplo, realmente, irmão Jefferson. É um exemplo de que, muitas das vezes, a nossa carne, né, nós somos de carne e osso, e como nós falamos aqui, a carne, ela é fraca. E se nós não vigiarmos, é o que vai acontecer. Tem mais uma referência aí, né, Esther, para a gente? Tiago 4, do 1 ao 10, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo e a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que, sem razão, que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habita em terra fortes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. Quer falar, Damaris? Isso. Então, achei bastante interessante o que a Esther leu numa parte ali que fala que não sabemos pedir. E é verdade, a gente não sabe pedir. Mas a palavra de Deus mesmo diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis, né? E muitas das vezes, quando a gente pede a Deus alguma coisa, às vezes nem é pedir, a gente chora, a gente esperneia, como se fosse uma criança, eu quero, pede. Muitas das vezes, Deus permite e a gente vai e quebra a cara. Infelizmente, isso acontece muito. Mas a gente deve esperar no tempo de Deus, porque as coisas não é no tempo da gente. Lá em Salmos 40 fala, esperai com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, a gente deve saber esperar. Talvez aquilo que você esteja pedindo não é bom para você. Você acha que é bom, mas é Deus que vê o futuro. Talvez aquilo que você está pedindo ache que vai te trazer benefício, ache que vai ser bom para você, mas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a alguns dias, isso irá te prejudicar e será pior ainda. Então, o que a gente deve fazer é saber esperar, pedir e saber esperar. E se a resposta de Deus é não, agradeça, porque foi livramento. Melhor do que pedir e receber aquilo que queria, mas não foi o resultado que você queria. Amém. Aí a decepção Isso, é maior ainda. Só para completar o que a irmã Esther falou, a irmã Damaris falou, tem uma passagem que os irmãos da escola dominical já estão careca de ouvir eu falar, eu comentar. Então, uma passagem bíblica que eu não me lembro a referência agora, que diz assim: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E muitas pessoas ficam frisadas no que, por que eu estou pedindo então e não estou recebendo? E esquece que no meio desse versículo tem uma palavra oração. E no momento em que se a pessoa começar a pedir em oração, se a pessoa começar, oração o quê? É conversa, é diálogo, é intimidade. A partir do momento que você começar a ter intimidade com o Senhor, a ponto de dedicar tempo conversando com o Senhor, expondo a sua vida para o Senhor, quando você pedir a Ele em oração, o que você vai pedir a Ele é algo que Ele mesmo já colocou no seu coração. E é aí que o versículo se completa, porque diz que, crendo, recebereis. Ou seja, eu vou pedir aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, não recebemos muitas das vezes porque o nosso querer não está de acordo com os pensamentos de Deus. Muitas das vezes as pessoas pedem as coisas para satisfazer a ela mesma, satisfazer a vida sentimental, satisfazer o ego. Eu quero isso para me satisfazer. Fica fazendo pirraça mesmo, pedindo, querendo as coisas, mas não para perguntar a Deus, eu posso ter isso? Eu posso pedir isso? O Senhor pode me dar isso? É a tua vontade? Toma as decisões erradas, né? E as consequências, elas chegam. E tem um outro pedaço bem interessante nessa leitura que a Esther fez. Portanto, submetam-se a Deus.
resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos nos preocupar com a vontade dele para com as nossas vidas e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É resistir à palavra, né? Não é nos entregarmos, é resistir e ele fugirá de nós. E quando nós falamos de ponto fraco, nós temos alguns dificultadores. Jéssica de Petrolina. Jéssica, um abraço para você, tá? Dificultadores na nossa luta contra os nossos pontos fracos. O que nos atrapalha quando nós estamos trabalhando essa resistência, esse fortalecimento? Eu acho que a primeira coisa, o irmão Jefferson já citou um dos dificultadores aqui, que são as companhias. Mas eu acho que, primeiramente, a gente pode falar do nosso eu. Vocês concordam comigo? O nosso eu é o nosso maior dificultador quando a gente fala de vencer o nosso ponto fraco. Nós lutamos todos os dias contra nós mesmos. Todos os dias a gente trava uma luta tremenda, porque a gente sabe o que deve ser feito, mas a nossa carne está inclinando para outra coisa. A nossa carne não quer aquilo que é para ser feito. Então, a nossa luta é constante. Irmã Esther, lê para nós uma referência bíblica sobre isso. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É isso aí. É Bíblia, né? Então, às vezes, o que nós não queremos, o mal que nós não queremos praticar, que nós não queremos fazer, muitas das vezes nós nos vemos fazendo. Então, se você está aí lutando contra um ponto fraco em sua vida, lembre-se disso, a sua luta ela é diária, ela é constante, e você vai precisar buscar forças em Deus para que você possa vencer. E é dia após dia. Irmã Marcela, e interessante que essa semana mesmo a gente estava conversando, até com o irmão Rafael. E a gente estava falando, quando a gente chegar no céu, né? Muitas pessoas falam assim, eu quero encontrar com Moisés, com fulano, com ciclano. Eu falei, eu quero encontrar com Jesus. E depois a gente pensou assim, e Adão, hein, rapaz? O que nós vamos falar com Adão? Só que, ao mesmo tempo, durante aquela conversa nossa, eu senti Deus falando comigo assim, se Adão não tivesse pecado, outra pessoa ia pecar. Porque é natureza humana. E nós podemos ver ao longo da Bíblia que o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele fez. O homem mais sábio do mundo, nunca haverá um homem tão sábio quanto Salomão, olha o que ele fez. Então, é a natureza humana e cabe a nós resistir e lutar contra isso todos os dias. E até um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa e a pessoa afastada dos caminhos do Senhor há bastante tempo, e eu falei com essa pessoa assim, você que nasceu num lar evangélico, você ora ao Senhor? Não oro não, rapaz. Falei, mas você não pede nem perdão pelos pecados que você cometeu no dia de hoje? Não peço. Porque eu sei que eu vou cometer amanhã de novo. Eu falei com ele, mas você não tem consciência, não tem domínio do amanhã. Então, viva um dia após o outro. E talvez, certamente, nós podemos estar falando aqui com pessoas que se encontram nessa situação. Se encontram tão fracos que pensam que, para que eu vou orar? Para que eu vou pedir perdão a Deus se eu não tenho forças? Se eu não vou, ainda mais nesse momento agora, não tem nem igreja para me ir, como que eu vou fazer? Mas, através deste trabalho aqui, eu quero te dizer que o amanhã não pertence a você. O amanhã pertence a Deus e o momento que nós vivemos é só o hoje. E se você, neste momento, nessa noite, pedir perdão para o Senhor, se arrepender e pedir perdão para o Senhor, dos pecados cometidos no dia de hoje, nos dias passados, Ele vai te perdoar. Agora, o que você vai fazer amanhã já é outro dia. Quem sabe, se você pede perdão hoje, Ele já te reveste de uma força, a partir daquele ato, daquele passo inicial que você dá, você já adquire uma força ali, e você já começa a fazer a leitura da Bíblia, você já começa a ouvir um hino,
e isso te fortalece, e o seu amanhã pode ser diferente. Mas tudo depende de nós, de darmos um passo adiante, né? Rapidão. Isso aí é verdade. A nossa vida ela é movida por decisões, e ninguém irá tomar decisões por nós mesmos. Cada um tem que viver a sua vida, cada um tem que tomar as suas decisões. O Lucas toma a decisão dele, a Esté, a nossa irmã Quinha, Sabrina, o pastor, eu tomo as minhas decisões. E só queria falar sobre um breve assim, testemunho sobre a vida da minha tia Danília. Não sei se todo mundo conhece. Ela nasceu no berço evangélico e por causa das curiosidades do mundo, dos prazeres do mundo, ela acabou se afastando. Por causa da desobediência também aos pais, né, por não obedecer, e chegou ao ponto dela decidir não servir mais a Deus, decidir sair de casa, porque é ruim quando a família toda está na igreja e a pessoa ela vai tipo por obrigação. Eu vou porque o meu pai é o presbítero, eu vou porque o meu pai é o pastor, e não por ela saber que ela tem dentro dela o desejo de querer servir a Deus por gratidão pelo que Deus fez por ela. E ela perdeu esse desinteresse, acabou se envolvendo no mundo. Hoje ela tem 37 anos, ela saiu de casa com 18 anos e não conseguiu voltar mais. E, infelizmente, já vi muitas vezes ela chorando, porque ela fala que não tem forças para voltar. Chorando, falando que não aguenta mais. E ela conhece a Bíblia. Ela sabe que um dia Jesus vai voltar. Ela sabe de que ela tem que dar o passo, só que ela fala, eu não tenho forças. Ela está justamente sendo dominada pelas suas fraquezas, né? Sim. Só que se ela não... Eu sei, não deve ser fácil, mas se ela não pôr dentro dela, no coração dela, o desejo, não, eu vou tentar de dar pelo menos o passo, ninguém nunca vai dar por ela, é ela que tem. Sim. Entendeu? Mas ela fala, eu não tenho força, eu não consigo, mas ela precisa tomar essa decisão. Daqui a pouco, no encerramento também, nós vamos falar e creio que vai ser bem direcionado para ela. Quero mandar um abraço aqui para meu tio Luiz, Petrolina, Pernambuco, em peso, aí assistindo a gente. Obrigado, família. Tem um segundo dificultador aqui nas nossas lutas, diante de nossos pontos fracos. É o tempo ocioso. Né? A gente já citou aqui o exemplo de Davi, que quando estava ali no palácio, ele avistou uma mulher se banhando, e ele acabou ali desejando aquela mulher, e esse desejo tomou conta dele, né, de tal forma que ele fosse possuir a mulher que era casada, e ele se apossou e se relacionou com aquela mulher. Então, hoje, principalmente, com essa questão de isolamento social, nós temos muitas pessoas com muito tempo livre. E esse tempo livre tem oferecido muita coisa, tem dado muitas bandejas. Então, o tempo ele tem que ser cuidado por nós. O que eu faço com o meu tempo livre? O que eu faço quando eu estou sozinho, quando eu estou sozinha e ninguém está me vendo? O que eu faço quando eu não tenho que estar na igreja, quando eu não vou ganhar oportunidade? Aí eu penso assim, posso ficar tranquilo, esse mês eu não vou na igreja, não tem ceia. Né? Então, assim, esse tempo ocioso, ele é um problema na vida de muitos. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tempo. Diz um ditado aí que mente vazia é a oficina do... Então, cuidado. Cuidado com o tempo livre, cuidado com o que você faz, com o que você pensa, cuidado com o que você acessa. E temos uma referência a respeito disso aí. Esther nos ajuda. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Amém. Então, nosso pensamento, se nós queremos vencer nossas dificuldades, deve se ocupar das coisas boas. Então, gostaria um pouco de sair fora desse assunto e falar um pouco sobre o que eu acho, na minha opinião, que
Eu acho que muitas pessoas devem pensar assim, vocês acham que devem pensar assim também, que o que mais tem afetado os jovens é a vida sentimental e a ansiedade. As fraquezas, né? A ansiedade de querer as coisas no tempo dela. Ah, eu quero isso. Ah, meu sonho, mas... Ah, por que não está acontecendo? Sabe? Isso tem afetado... Eu falo porque eu luto todos os dias contra a ansiedade, todos os dias. E o que eu posso dizer e afirmar para vocês, todos que estão me ouvindo aqui, que a minha luta de todos os dias é a minha vida sentimental e ansiedade. É algo que eu luto contra todos os dias. Porque que moça não sonha de casar com um rapaz, de ser feliz, de construir uma família, principalmente aquelas que servem a Deus, de, eu quero casar com um pregador, eu quero casar com um missionário, um cantor, um baterista, um guitarrista. Gente, até eu sonho com isso. Mas... Atenção, homens de Deus de até plantão, eu sonho com isso, gente. Isso porque o casamento é coisa de Deus, é coisa de Deus. Verdade. E todo rapaz também sonha de casar com uma moça bonita, né, de construir uma família. E muitas das vezes, por não saber esperar ou de tomar decisões erradas, acaba tardando, né, tudo isso. Então, eu gostaria de pedir um conselho para vocês dois, que são maduros, já são casados. Que conselhos você daria para nós na vida sentimental e de saber esperar em questão de ansiedade? Então, Damaris, você me levou lá no meu passado. Eu não sou tão jovem assim, não sou tão velha assim, né? Tô no meio jovem, termo. sim. Mas você me fez lembrar do meu ensino médio. Quando eu estava estudando, eu me lembro que aquelas famosas rodinhas de amigas, o recreio, sabe, aquele tempo livre? Então, vira e mexe, era uma ficadinha aqui, uma ficadinha ali. E muitas das vezes, nós que servimos a Deus, nós somos pressionados por isso. Por que você é diferente? Por que você não fica como todo mundo fica? Larga de ser boba. E um dia, eu me peguei numa situação dessa. Um dia, uma pessoa que eu considero, né, amiga, ela virou para mim, me lançou a seguinte frase na hora do recreio. E olha que foi na alma, assim. Ela virou para mim e falou assim: o que você está fazendo aí parada? Larga de ser boba. Você está sonhando com um príncipe encantado? Você está achando que isso existe? Isso é conto de fada, minha filha. Acorda para a vida. Ela me lançou essa, assim, porque ela olhava para mim e ela via que eu era diferente, eu não agia como todo mundo agia, e ela falou assim: você é uma boba, sonhando com o príncipe encantado, isso não existe. E ela complementou, ela falou que não existe isso de casar com quem se ama, que isso é uma ilusão, que toda mulher, que toda jovem tem. Com certeza essa pessoa teve alguma decepção e por isso ela acha que na vida de todo mundo deve ser assim. Com certeza, ela teve sim uma decepção. E aí, Damaris, quando ela me falou aquilo, eu falei para ela o porquê que eu era diferente, né, resumidamente, e eu falei para ela que eu tinha decidido esperar em Deus e que eu confiava que Deus tinha o melhor para mim. E você me perguntou qual que é o conselho. O conselho é: lança sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Não é fácil não, porque se Não a é. gente deixar a ansiedade, ela consome. Ela consome, e principalmente se você começar a olhar à sua volta, ao seu Isso. redor, as comparações, fulano foi, eu não fui Eu ainda. ultimamente, antes estava fazendo muito essa comparação. Tantas pessoas namorando, eu nunca namorei. Mas é isso, eu espero de Deus. Muitas pessoas falam comigo: não existe a pessoa certa, não existe que Deus... É claro que Deus ele deu livre-arbítrio para a gente escolher, só que eu quero escolher alguém segundo a vontade de Deus para mim. Alguém Sim. escolhido de Deus para mim. E aí a gente precisa lembrar daquela passagem que aquilo que é de Deus não acrescenta dores. Se for de Deus, vai ser bênção na nossa vida. E hoje, assim, se você me perguntar dessa pessoa, eu gostaria que ela estivesse numa condição diferente da minha.
Eu gostaria de poder dizer para vocês assim, ela hoje é feliz, ela hoje é realizada, deu certo para ela na vida sentimental, mas infelizmente não deu certo para ela na vida sentimental. Infelizmente ela foi iludida por várias vezes, infelizmente ela não conseguiu o que ela queria, mas se apegando nisso de que curte a vida, larga de ser boba, isso é conto de fada, não existe, você não vai sonhar com quem você ama. E eu falei para ela, se eu esperar em Deus, eu vou casar com o homem que eu amo, e eu vou casar com o que Deus tem para mim, e vai ser o melhor. E eu não me preocupei com isso. Eu segui minha vida, eu tinha uma meta, eu falava assim com minha mãe, preocupa não, mãe, eu vou estudar, vou trabalhar, depois que eu me formar, eu vou pensar em namoro. Enquanto isso, eu conhecia as minhas limitações. Eu era aquele tipo que, se eu estudava, tinha que ser só estudo. Eu não queria dividir a minha mente com namoro. Então, eu decidi que ia ser assim. E assim foi. E eu vou falar para vocês que, quando eu me formei, na minha formatura, recentemente, eu estava lá revirando as fotografias do álbum de formatura, e eu me lembro como se fosse hoje, que naquela multidão de pessoas lá no SESI, na minha formatura do meu curso técnico, estava lá o meu esposo, que eu não saberia que seria o meu esposo, mas ele já estava lá, torcendo por mim e comigo naquele momento. E eu não sabia que ele era o melhor de Deus para mim ainda, mas Deus já estava colocando ele na minha vida. E hoje eu posso dizer para você, assim, sem medo de errar, existe sim a possibilidade de ser feliz na vida sentimental. Existe sim um homem de Deus, e você vai ser feliz na sua vida sentimental. Amém. Deus vai preparar um homem de Deus que vai te completar, em nome de Jesus, e isso ministerialmente, sabe? Em todos os sentidos. Então, quando você espera em Deus, tudo dá certo. Então, o jovem que está aí, nessa ansiedade, que eu quero namorar, não chegou minha vez, estou ficando para titia, como é que eu vou fazer? Espera em Deus, coloca no Senhor, apresenta essa oração para Ele, e abra os seus olhos também, é claro. Porque, às vezes, o príncipe encantado está lá e você não está enxergando. E a gente não dá o passo, né? Tem que dar o passo. E você, irmão Jefferson, que conselho dá para a gente? Olha, eu vou contar também a minha história, um pedacinho da minha história, né? E quando eu conto essa história, minha esposa ela fica rindo à toa, né? Então, vamos lá. Como eu disse no início, o que me afastava da presença do Senhor eram as amizades. Então, costumava sair e tal. E chegou um dia que a vontade de ficar com o Senhor foi mais forte do que a vontade de estar com os amigos. E eu fiz a seguinte oração para o Senhor. Dependendo da pessoa que eu ouvir, a pessoa fica escandalizada. Mas eu fiz a seguinte oração ao Senhor. Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou ficar 6 meses, era para ficar o resto da vida, né? Mas o Senhor, conhecendo a minha limitação, eu falei com o Senhor assim, eu vou ficar 6 meses, Senhor, sem sair, sem beber, sem ir em festa, sem nada. Casa, igreja e serviço. Só isso. E nesse período, eu quero que o Senhor prepare para mim uma pessoa para eu ter um relacionamento. Vou fazer esse propósito. Relacionamento sério. Aí, durante a oração, aí beleza. Aí, no outro dia, eu ouvi uma história e falei assim, gente, eu vou seguir essa história que eu ouvi. Senhor, eu quero voltar naquela oração e eu quero pedir mais um pouquinho para o Senhor. Eu quero que essa pessoa seja uma pessoa que não seja nem muito alta, nem muito baixa. Eu quero que essa pessoa seja de cabelo liso, preto e seja branquinha. Eu tenho a Você listinha desenhou também. ela para Deus. Desenhei. Falei assim, eu quero que a pessoa seja dessa forma. E interessante que, se a sua oração bater com o desejo do Senhor, fechou. Por quê? Assim aconteceu com Ana. Quantos anos Ana orou, segundo os estudiosos? 25 anos. Orando, durante 24 anos, orou pedindo a mesma coisa. Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, 24 anos. O dia que ela fez uma oração que foi com a vontade do Senhor, segundo o propósito que o Senhor queria, a necessidade do Senhor naquele momento, o Senhor proveu o filho para ela. E durante muito tempo eu fiz muitas orações, mas quando eu fiz essa oração, durante esse período aí, quando terminou esse período, eu já era uma pessoa muito melhor espiritualmente, né, que eu deixei de praticar aqueles atos, deixei de sair e assim por diante. Daqui a pouco, não é exemplo, tá, irmãos? Mas daqui a pouco, uma pessoa vai e me chama no
Orkut, não era nem Facebook. Me adicionou no... Esse é antigo. Me adicionou, eu tô falando de 13 anos atrás. Me adicionou no Orkut. Quando eu olhei, eu falei, gente, eu não lembrei da oração, mas eu falei, essa mulher é bonita. Já adicionei ela, já comecei a conversar com ela, e hoje nós temos aí 7 anos de casado. Foi a mulher que Deus, ele ouviu a minha oração e ele me deu essa mulher. Olha que interessante. Eu me lembro exatamente, já contei isso para o meu esposo algumas vezes, das orações que eu fazia no terraço da minha casa, que ainda não era coberto, e eu olhava para os céus e eu falava para Deus, Senhor, eu tenho certeza que se eu esperar em Ti, o Senhor tem o melhor para mim. E eu traçava, eu fiz o que Jefferson fez, só que eu fiz o oposto, eu não fiz com as características físicas. Eu dei para Deus o perfil, como eu queria que esse homem fosse, que ele fosse companheiro, o que eu queria que ele entendesse. Eu tracei, eu falei para Deus, Deus, eu quero um homem que seja assim, 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 prepara para mim. E eu falava para Deus, no meu pedido, na minha oração, tem uma frase que eu não esqueço, que eu dizia assim para o Senhor, eu quero que o Senhor me dê um homem de Deus, e eu quero acrescentar na vida desse homem de Deus. Eu não quero jamais diminuir esse homem de Deus. Então, aquilo que ele tiver para fazer, se ele tiver um ministério, eu quero somar no ministério dele. Se ele tem o dom do louvor, da música, o ministério dele é esse, eu vou somar na vida dele. Então, a minha oração foi que eu queria um homem com tais características e que eu queria somar na vida desse homem de Deus. E Deus preparou, e eu não me preocupei. Sabe o que é descansar? E quando se assusta, aconteceu? Quando eu assustei, aconteceu. O Juliano estava na minha vida. Interessante que minha mãe apaixonou com ele primeiro que eu. Aí, quando eu assustei, já estava tudo resolvido. E aí, nós estamos há 11 anos casados. Então, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho experimentado o melhor de Deus para a minha vida. Ele é uma bênção. Então, você jovem que está aguardando no Senhor, pode descansar nele. Vale a pena. Você não vai se arrepender. O nosso pastor quer dar uma palavrinha também. Ele está o tempo todo nos bastidores, gente, Isso. se achando, príncipe encantado. Então, muito bom ouvir da parte de vocês. Deixar o seguinte, que o que mais tem acontecido nesse tempo são essas dificuldades, né? De funcionamento, de ansiedade, como disse a irmã Damaris. Mas algo que eu queria deixar o seguinte, às vezes fica aquela dúvida. Isso, pastor, a pergunta aí. Ela está te aproximando de Deus, irmã Damaris. Porque se a pessoa que você namora, ela não tem a preocupação de te aproximar de Deus, chuta que é laço. Chuta que é laço. Se tem uma jovem que era espiritual, cantava e estava ali juntos da obra, entendeu, irmão Lucas? Aí do nada esfriou os dois, esse casamento vai ser de Deus? Ou vice-versa. Então, o que nós precisamos observar? Este relacionamento está te aproximando de Deus, além de qualquer outra coisa? Né? Todos nós, eu tive um sonho, a Marcela teve um sonho, e na realidade, assim, eu gostava mais ou menos assim, mas quando ela falou algo relacionado assim, Juliano, o que eu quero para mim era um homem, na realidade até falou no passado, um homem que trabalhava, que tivesse envolvido na obra de Deus. E isso me chamou a atenção, porque eu já tinha passado por várias decepções e a minha vontade não era casar mais não. Eu já tinha desistido desse negócio, entendeu? Mas aí aparece ela. Aí foi rápido, eu estava conversando com o jovem essa semana e eu disse que com 30 dias de namoro a gente tinha comprado geladeira, fogão e guarda-roupa. 30 dias. Aí você faz aquela pergunta, claro que isso não serve de base para os outros, é uma experiência própria, né? Mas você pode, quem sabe, essa pode ser a sua experiência também, desde que essa pessoa tenha a mesma mentalidade sua, né? Você está namorando com um jovem, mas esse jovem ele é carnudo demais, você não vai ser crente, você não vai ser espiritual, ele vai te fazer errar, ele vai te fazer pecar.
né? Da mesma forma, é um jovem, tem tantos jovens, irmão Jefferson, com ministério falido, porque casou com pessoa errada, sabe? Era um jovem envolvido na obra, gostava de estar ou louvando ou pregando, casou, sumiu o jovem. Não tem um apoio, né? Acabou. Entendeu? Aí, às vezes, vai ter decepção no casamento, lá na frente, e às vezes quer culpar até Deus. Ah, mas eu orei, Deus usou fulano para falar. Eu gosto de deixar isso bem claro. Não existe profecia para casamento. Deus também não vai aparecer lá no céu, e falar assim, ó, esse aqui também não vai. Mas quem é filho, existe um texto, eu vou terminar, que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, muito conhecido por nós, que quando o filho ele é obediente ao vosso pai, e também Paulo está falando ao Pai Deus, não somente o Pai terreno. Quando você é obediente ao vosso Pai, os seus dias serão o quê? Prolongados. São dias bons, sabe? Nós fizemos 11 anos de casado e eu louvo a Deus. Foi fácil? E tem sido fácil? Não, gente. É dificuldade. Não é porque hoje, desse princípio aí, princípio não, né? Já 2 meses aí de pandemia, num dos penúltimos cultos, a irmã Juliana estava falando sobre isso. Quantos casamentos que nesse período está se desfazendo? Quantos esposos ele está tomando nojo da sua esposa? Ou vice-versa, né? Quando na verdade era para estar mais juntos, mais unidos, né? E eu quero deixar aqui um alerta para todos os nossos jovens que estão nos acompanhando. Esse momento de pandemia, aproxime de Deus, ore, busque de Deus, e você vai ter certeza, se a pessoa que você gosta, tanto o homem quanto a mulher, se está dizendo para você, ó, vamos continuar orando, vamos continuar buscando de Deus, vamos continuar pedindo a Ele a confirmação, pode ter certeza que vai. E outra coisa, né, o jovem precisa ter visão de casamento. Moça, se o jovem está namorando 2, 4, 8, pula fora, que ele vai sair de você, não vai te pagar pensão por isso, tá bom? E sua vida vai passar. Então, o jovem tem que ter propósito, a moça tem que ter propósito. Então, namorando é para casar. Ah, mas eu não tenho idade, então não namora. Aí eu não tenho emprego, então não namora. Pronto, tá, gente, já tem pauta para o próximo bate-papo de jovens, namoro. E também, assim, Damaris, para finalizar essa questão de como eu sei que é de Deus, peça ao Senhor. Ele dá sabedoria, ele dá discernimento, né? Meu esposo dizendo, olha, Deus não vai descer aqui e te apontar fulano, mas ele vai te dar sabedoria e discernimento para você saber se é ou não uma pessoa de Deus. Está aqui participando com a gente, irmão Alex. Deixando aqui uma mensagem, né? Gálatas 5, se você alimentar sua carne fica mais forte. Alimente o espírito e seu espírito será mais forte. Então, isso vai depender também do que o jovem está se alimentando. A irmã Flaviane também tinha deixado um recadinho aqui para a gente. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não tarda e nem falha. Na hora certa, Deus prepara a pessoa. Amém, irmã Flaviane. Obrigada aí pela sua participação. Irmã Samira aqui com a gente também acompanhando nossa live. Obrigada, irmã Samira, um abraço. E aí, gente, eu tenho mais um dificultador aí para nós quando nós falamos de ponto fraco, né? Deixa eu só ler aqui o que a Summerly está colocando aqui para a gente. Acontece muito de jovens cristãos começar relacionamento com pessoas não crentes. Aconselha esses crentes tiroteio e não é um relacionamento que irá levá-los a Cristo. Até porque relacionamento não é evangelismo. É isso aí, né? O que o Juliano acabou de falar. O jovem certo para você, a pessoa certa para você é aquela que te leva para perto de Deus, né? Então você não vai evangelizar namorando, não é isso. Então cuidado com o seu relacionamento. Busque aquele que te leva para perto de Deus. E o último dificultador que nós temos quando nós falamos de ponto fraco, nós relacionamos aqui as companhias, as más companhias, né? Lê para a gente aí seu versículo, Esther. Como justo, recompõe o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecido de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês.
Então, o Jefferson, ele falou aqui, né, sobre as companhias. Então, se você tem lutado aí contra alguma fraqueza na sua vida espiritual, cuidado com as suas companhias. Porque tem gente que ela quer parar de beber, mas anda com beberrão. Tem gente que quer parar de acessar pornografia, mas vive com aquele amigo que o celular é lotado de pornografia. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu quero vencer um ponto fraco, eu preciso abrir mão daquilo que me leva a ele. Eu preciso rejeitar aquilo que me oferece justamente o que eu estou lutando contra. Então, como que eu vou viver com pessoas que não têm as práticas que eu pretendo ter, espiritualmente falando? É o que o Jefferson falou, se eu não quero beber e eu vou sair com tais companhias, no final das contas a bebida na certa, não tem erro, então eu vou beber também. Então, se eu não quero beber, eu preciso abrir mão. Vocês já viveram isso? Já tiveram que fazer escolhas, já tiveram que abrir mão de algumas amizades, né? Sem ser Jefferson, que já citou. Já teve essa situação na vida de vocês, que já foram pressionados por uma amizade, que tiveram que escolher, que abrir mão e se afastar um pouco porque estava afastando de Deus? Alguém já viveu isso aí? Então, quando eu era mais nova, já tive muitas amizades que todos nós temos, né? Amizades que ainda pessoas que não servem ao Senhor. E eu lembro que quando eu era mais nova, que nem você falou sobre a questão da vida sentimental. Sim. Quando você estava na escola, naquele grupinho, aí as pessoas falavam: ah, por que você é assim? Você já ficou? Você nunca ficou? Ah, por que você não fica? E fica aquelas pessoas rindo, debochando. A sua idade, eu já fiquei com tal. Quadrada, eu já fiquei careta. Com quantos? Careta, não sei o quê, não sei o quê. E essas pessoas acabavam querendo influenciar. E acaba que coloca para baixo. Porque você pensa, uai, eu estou errado, por que eu não posso fazer isso também? Todo mundo está fazendo. Então, acaba te deixando para baixo ao ponto de um dia eu ter parado e ter pensado em questão. Ou eu continuo com essas amizades que me influenciam a fazer coisas erradas, ou eu abro mão. Porque a prioridade de todos nós deve ser a vida com Deus. Se tem pessoas, se há algo na sua vida que te afasta de Deus, sai fora. Realmente tem que sair fora. Porque se não está te aproximando de Deus agora, não vai te aproximar depois. É isso aí. Então, nós temos que fazer escolhas, né? Então, se você quer vencer o seu ponto fraco, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas na sua vida, né? Caminhando para o encerramento, eu queria realmente concluir em alguns conselhos práticos. Então, se nós hoje identificamos aqui o nosso ponto fraco, aquilo que nos distancia do Senhor, que por vezes a gente se vê caindo e longe da presença de Deus, nós precisamos, a partir de hoje, tomar certas atitudes para que isso não venha acontecer mais. Então, nós já falamos aqui, vamos relembrar. Conselho prático: orar e vigiar. Nós precisamos orar e vigiar. Então, nós precisamos estar atentos com aquilo que nos puxa para o pecado, que é o convite para pecar, que é o convite para distanciar do Senhor. Precisamos orar e vigiar. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Por que nós precisamos alimentar o nosso espírito? Porque se nós não alimentarmos o nosso espírito, o que vai estar fortalecido? A nossa carne. E eu alimento o espírito como? Com vida com Deus. Gente, como que eu vou vencer minha fraqueza se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho intimidade com Deus? É aquilo que você falou. Às vezes tem gente na igreja, jovem na igreja, que ele quer vencer a dificuldade dele, mas ele só está na igreja porque o pai e a mãe trouxe. Ele não vai vencer a dificuldade desse jeito. Ele precisa estabelecer comunhão com Deus, ter intimidade dele com Deus, ter vida de oração, ler a Bíblia, orar e apresentar ao Senhor as dificuldades que ele tem, para então ele adquirir forças, para então, espiritualmente falando, ele estar forte. Então, orar e vigiar. Ter vida, comunhão
com Deus, é conselho prático. Tenha em mente que a luta que você trava, jovem, é diária. A juventude, todos nós travamos uma luta que é diária. Todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor força. Todos os dias a gente precisa vencer nosso eu e nossas vontades, porque nossas vontades tendem a prevalecer. Nossa carne tende a prevalecer, se nosso espírito não estiver mais forte. Verdade, é a força. Em questão que nem a frase que o pastor escreveu ali para a gente, diante da tentação, a melhor força é confessar. Com certeza. Confesse sua fraqueza, principalmente confesse sua fraqueza ao Senhor. Confesse ao Senhor onde você não tem tido força, qual é o seu ponto fraco. Né? Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu não consigo vencer aquilo ali, me dá força. E aprenda que você precisa abrir mão. Damaris, você falou sobre dar o passo. Se eu quero vencer a pornografia, eu tomo uma decisão. Ou eu não acesso a internet, ou eu bloqueio, porque a gente tem meios também para isso, ou eu bloqueio, ou se eu pegar, eu vou acessar, eu não acesso. Eu defino como eu quero tratar aquela situação. Mas eu não vou me expor diante daquilo que é o meu fracasso. Eu preciso, muitas das vezes, fugir, eu preciso abrir mão. Então, faça isso. Outra coisa, tenha conselheiros. É muito importante na vida de um jovem cristão. Você precisa ter um conselheiro. Você precisa ter uma pessoa de Deus que te leve para perto de Deus, que te apoie, que conheça essa sua fraqueza e te ajude. Uma pessoa de Deus. Um conselheiro que te leve mais perto do Senhor. Sabe, quando Caim e Abel ofereceram sua oferta ao Senhor, infelizmente, né, Caim, vendo que o sacrifício de Abel foi aceito, ele, ao invés de procurar saber assim, o que meu irmão fez diferente de mim, para que o meu fosse também aceito também pelo Senhor, ele tomou uma outra decisão. Ele preferiu matar o irmão dele por causa da cobiça dele, do desejo dele de ocupar, né, o lugar do irmão, de querer ser aceito como irmão. A gente falou aqui de aceitação de status. E ele preferiu matar o próprio irmão. E tem um versículo que marca muito, é muito forte. E esse versículo ele vai falar para a gente justamente sobre isso. Quando nós estamos diante de uma situação, como foi com Caim, e nós precisamos escolher, nós precisamos tomar decisões. Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós precisamos dominar aquele desejo. Nós não podemos nos deixar dominar, mas nós precisamos dominar. Então, o pecado jaz à porta? Jaz à porta. O convite para cair, para ceder, está aí todos os dias. Mas cumpre a nós dominar os nossos desejos. Só que, muitas das vezes, nós não dominamos os nossos desejos porque nós procuramos força no lugar errado. A gente acha que pode, a gente quer encontrar força em nós mesmos, quando essa força vem do alto, quando essa força vem de Deus, quando é nele que nós precisamos buscar. Então, talvez você está caindo todo dia, você está cedendo todo dia, o seu ponto fraco te domina. Eu queria te dizer hoje, busca força em Deus. Você só vai encontrar força para vencer o seu ponto fraco em Deus. Então, alimente-se espiritualmente. Tenha força, tenha comunhão com o Senhor, porque com Ele você vai conseguir vencer o seu eu e a sua luta diária. Nós vamos louvar ao Senhor. Esse louvor é um louvor de encerramento também esta noite. A letra desse louvor, ela fala justamente de tudo que nós conversamos aqui esta noite. E ela fala que nós vamos precisar escolher. Todos os dias nós vamos precisar escolher. E que você, ciente de suas escolhas, possa fazer a melhor escolha possível. Que você possa pedir a Deus direção na sua vida, no seu dia a dia, em todas as atitudes que você precisa tomar. Se apoiar em Deus e escolher sempre, sempre a melhor parte. E tenha isso em sua mente. Se você se preocupar com o que Deus tem para você, você terá sempre o melhor, porque Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Eu quero agradecer todos que estão participando com a gente desse bate-papo online.
eu gostaria de pedir que você compartilhasse com aquele amigo que vira e mexe, é pé na igreja, pé no mundo. Compartilha com ele. Quem sabe o que a gente tratou aqui não pode ajudar esse amigo. Eu queria agradecer aqui a presença dos jovens que toparam estar aqui nessa roda de bate-papo. Muito obrigado por vocês acrescentarem com a experiência de vocês esta noite. E, claro, a gente não vai encerrar sem oração, né? Meu esposo está ali nos bastidores, eu quero convidar ele para vir para cá agora e fazer uma oração por você, jovem, que não tem força, que não consegue permanecer nos caminhos do Senhor. Que você possa agora se prostrar e receber essa oração, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê sabedoria e discernimento e você possa vencer esse seu ponto fraco. E aí a gente vai encerrar com louvor e logo, logo a gente vai ter outra programação e a gente vai tratar aí de outros assuntos polêmicos na vida da juventude. Antes disso, eu queria só que vocês se despedissem aí, se tivesse alguma coisa para falar também, fica à vontade. O Senhor tenha falado aos vossos corações, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que há muito tempo vem me marcando. Nada muda se a gente não mudar primeiro, se a gente não dar o primeiro passo. Tudo começa com uma atitude nossa. Queria deixar a paz para todos e que tudo que foi falado aqui a gente possa realmente colocar em prática, né? E aprender todos os dias mais. Isso, e eu creio que Deus ele tem falado com todos ao alcance da nossa voz, que Deus, eu creio que Ele, em alguma área que você estava precisando ouvir alguma palavra de Deus sobre da vida de cada um de nós, experiências também, né, que foram contadas aqui, eu creio que Deus tem falado e Deus vai te ajudar, vai te dar forças para você caminhar, a tomar as decisões certas e jamais esqueça, tudo é do tempo mesmo do Senhor, então lança toda a sua ansiedade, todos os seus medos, todas as suas inseguranças, porque a palavra dele mesmo diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então espera, descansa no Senhor, que no momento certo, tudo aquilo que o seu coração tem pedido a Deus, conforme a vontade dele, ele fará. Amém? Olha, o recado que eu quero deixar para todos é que não sofra sozinho. Compartilhe o seu sofrimento com o seu pastor, com o seu líder, com o seu amigo, porque o que nós vemos hoje em dia são pessoas com tamanho sofrimento que chega num momento de sua vida que ela decide não ter mais vida. E ou a vida espiritual dela se acaba, ou ela se acaba com sua vida física. Compartilhe o seu sofrimento. Muitas das vezes, de experiência própria, muitas das vezes a gente precisa só desabafar, só expor o que a gente está sentindo, expor o que a gente desejaria para um amigo, para algum familiar, e a gente já se sente aliviado. Não sofra sozinho. Essa é o meu conselho para todos vocês. É isso aí, pessoal. Então, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, que você possa meditar em tudo que você ouviu aqui esta noite. Se você está sendo dominado por alguma fraqueza, que você sente que não está no seu domínio, está além dos seus limites, existem obsessões que são casos até mesmo de tratamento médico, psicológico. Então você vai precisar de um acompanhamento. Quantas pessoas são compulsivas, têm fraquezas, tem pessoas que elas praticam roubo, não por necessidade, mas por doença. Quantas pessoas são viciadas na pornografia e além de ajuda espiritual, elas também vão precisar de um tratamento psicológico. Então avalie sua situação, veja o que é que está te acontecendo e procure ajuda. Este é o melhor caminho, né? Lance sobre o Senhor todas as suas fraquezas, entregue-se na mão dele, ele vai cuidar de você. O nosso muito obrigado. Se você está ouvindo, participando, assistindo essa live e ainda não conhece a Cristo, né? Nossa intenção com certeza que hoje é falar deste Deus que pode salvar, que pode mudar sua história. Então que você possa se entregar também a Ele esta noite. Que bom estarmos aqui, estamos já chegando ao término.
E queremos aqui dizer uma coisa, fazendo uso da palavra do diácono Jefferson. Nós temos aqui, com essa pandemia, nós não temos cultos, né, tão frequentes, com a participação dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes. Mas quero dizer a vocês que nós, eu e a minha esposa, estamos à sua disposição. Você quer conversar? Me mande uma mensagem no privado, né? E nós vamos conversar. Tiver dificuldade para conversar no particular na sua casa, vem aqui à igreja, tá bom? A gente vem para conversar e dizer uma coisa para vocês, que eu tenho certeza que todos aqueles que participaram aqui, fizeram as suas colocações, alguns colocaram a sua experiência, como o diácono Jeff, que você tome isso para o seu crescimento, que você aproveite esse momento, para que você possa crescer, para que quando o culto, né, voltar à normalidade, você vai voltar diferente, que você vai voltar com o anseio de Deus, de aproximar de Deus, de querer mais de Deus. Não se isole, não pegue o seu erro, o seu pecado e esconda-o, joga debaixo do tapete, não faça isso. Isso só vai te trazer prejuízos, tá bom? Então, que você aproveite essa oportunidade. Que você não pode estar aqui junto, que você não pode estar reunido junto com a igreja, mas aproveita essa oportunidade da sua casa, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor e não deixe de buscar a sua ajuda, tá bom? Enquanto a irmã Damaris estará louvando ao Senhor, feche os teus olhos aonde você está, que o Espírito consuma a sua vida, que o Espírito Santo possa trazer alívio para a sua alma, tá? E no final nós estaremos orando por todos, pela vida dos nossos jovens, daqueles que nos acompanhou, aqueles que também não tiveram oportunidade de acompanhar. Então nós estaremos orando por você, tá bom? Então aonde você estiver, feche os teus olhos. Medite nessa canção esta noite. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama,
Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vamos orar. Faz um solo bem baixinho, nós vamos orar. Esse é um momento tão difícil que nós enfrentamos para muitas famílias, para muitos jovens. Mas eu creio que esse também é um tempo novo que Deus tem preparado para nós. Vamos voltar muito mais forte. Vamos voltar com muito mais vigor. Isso eu tenho certeza. Vamos orar pela vida de todos os nossos jovens, aqueles que enfrentam momentos de dificuldade. Talvez um momento de depressão, de opressão. Então eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Ó Deus, como é bom estar aqui. Ouvir, ó Pai, junto aos nossos jovens, palavras que nos fazem crescer. Palavras que nos traz fortalecimento. Senhor, Pai, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui. Muitos jovens acompanhando conosco, outros não. Outros, ó Pai, com um momento tão difícil, querem de todas as formas se esconder, se distanciar, mas os teus olhos contemplam, os teus olhos vê. Ó Espírito Santo, vá lá de encontro com ele e com ela. Ainda, Senhor, que ele ou ela tenha caído, tenha errado, Deus. Eu clamo ao Senhor nesta hora, que o Senhor venha trazer fortalecimento, que o Senhor venha trazer perdão, Deus. Esse é um momento tão difícil que nós enfrentamos, mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor está do nosso lado. Pai, cuide dos nossos jovens, cuide da sua família, cuide, Senhor, de cada um deles. Meu Deus, eu oro pela minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos obreiros desta igreja, deste ministério, na pessoa do nosso pastor presidente. Senhor, nós oramos pela vida de cada um, aqueles que se esforçaram para estar aqui. Eu sei, Senhor, que temos uma recompensa, não recompensa talvez física, talvez financeira, mas a maior recompensa de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida e que um dia nós estaremos morando contigo. Então, Senhor, muito obrigado. Cuide de nós, não nos deixe sozinhos, Senhor, mas que nós possamos crescer cada dia mais na tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Em breve, nós já estaremos tendo outro bate-papo. Se alguém quiser aí sugerir um tema, quem sabe a gente vai tratar desse tema. Minha esposa está dizendo sobre namoro. É um tema polêmico, tá bom? Muito polêmico, mas é bom. Pode ter certeza disso. É difícil falar de namoro e não falar um pouco sobre tentação, tá bom? Então, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade aí, faça isso. Nós estaremos ministrando a bênção apostólica e ela estará encerrando aqui com um louvor. Estenda suas mãos, que o perfeito amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, esteja onde você estiver, sua casa, sua família, sua vida espiritual, que não seja só hoje, mas para todo o sempre, e que nós dizemos, eu quero só deixar uma frase, que todos querem crescer, mas ninguém quer passar por dificuldade, só que não existe crescimento sem passar por dificuldade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, na sua luta, você está crescendo. Irmã Samira, Samara, Sabrina, Deus abençoe vocês, irmão Alisson.
irmão Rafael, irmã Stephanie, irmã Nataliene, irmão Alex, os nossos bastidores. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado pelo apoio de vocês aqui. Escolha Deus, é a melhor escolha que você pode fazer. E se você está distanciado por alguma fraqueza, se levante, se direcione ao seu Senhor. Ainda que não possa ser presencialmente algum tempo, que seja em oração. Escolha Cristo todos os dias da tua vida e Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços